Glória a Deus, graças a Deus. Amém, amém. Amém? Então, eu estou aprendendo a mexer no som hoje. Som. Vou lá diminuir um pouco. Glória a Deus. Vamos fazer sem, né? Que ainda não deu certo. Vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmo 23. Amém? Quem está feliz por estar aqui na casa do Senhor hoje? Amém. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo hoje ele vai falar com você tremendamente. Eu sei que para chegar aqui talvez não tenha sido fácil, mas o Senhor ele é contigo. Amém. Ele não te desamparou, ele não te deixou sozinho. Amém? Amém. Então vamos lá. Salmo 23 e o versículo 5 fala assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Em outras traduções ele fala assim: e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Aqui o Davi, como ele está falando? Preparas para mim um ambiente, um banquete na presença dos meus inimigos, e eles vão ver a bênção que o Senhor fez na minha vida. E ele continua: sei que a tua bondade e a tua fidelidade vão me acompanhar todos os dias da minha vida, e eu vou viver na casa do Senhor para sempre. Por que o Davi, vocês vão ver ali em todos os salmos, ele fala muito da casa de Deus, muito da casa de Deus? Por que ele fala tanto da casa de Deus? Por que ele quer tanto estar na casa de Deus? Porque ele sabe que é aqui que ordena a bênção, o Senhor ordena a bênção para sempre, e é na casa do Senhor. Amém? Amém. Então hoje você está aqui, independente de estrutura, independente da pessoa que está aqui ou da pessoa que não está aqui, o Senhor vai ordenar a bênção sobre a tua vida. Amém. Amém? Amém. E hoje você está aqui na casa do Senhor, é como estar na sua casa. Na sua casa tem o quê? Tem alimento, na sua casa tem acolhimento, na sua casa tem prosperidade, na sua casa tem uma família, e na igreja não é diferente. A igreja ela é uma extensão da nossa casa. E a nossa casa é uma extensão da nossa igreja. Amém? Amém. Igreja e família, elas são como se fosse uma gangorra. Elas não podem, elas precisam estar sempre juntas. Não existe só o banco da casa ou só o banco da igreja. Não, elas se completam. Elas são como uma gangorra e eu preciso estar sempre equilibrando elas. Amém? Amém. Porque tem horas que eu vou precisar dar atenção para minha família, para minha casa, mas eu também vou dar atenção ao meu Senhor, atenção à minha igreja, atenção à minha casa do Senhor, que é a minha casa também. Amém? Amém. Então, como é importante a gente estar aqui reunido? Porque o Senhor fala: aqui é a tua segunda família. Você sabia disso? Amém. Você tem o teu marido, você tem a tua esposa, tem os teus filhos, tem os teus parentes, mas a igreja ela é a tua segunda família. É a tua família na fé. E é com ela que você vai subir. Talvez a gente não suba com todos da nossa família, do nosso sangue, mas na família da fé nós vamos subir em nome de Jesus todos juntos. Amém? Amém. Então, como é importante a gente ter comunhão, como é importante a gente ter relacionamento com os irmãos da igreja, porque são eles que vão nos fortalecer na fé. São eles que vão nos levar para mais perto de Deus. Você crê nisso? Amém. Amém? E às vezes a gente pode até ter dificuldade com alguns irmãos da igreja, porque são pessoas totalmente diferentes e eu não moro com elas, eu não convivo com elas, e aí elas pensam totalmente diferente de mim. E aí como é que eu vou conviver com essas pessoas? Pela graça de Deus, aguardando o Espírito Santo vir e te ungir, e te ensinar, e te dar sabedoria para poder conviver com os irmãos. Amém? Amém. Eu não sei vocês,
mas cada um aqui deve ter os seus irmãos, né? Eu não tinha irmãos próximos. Meus irmãos moravam lá no início do Brasil, ainda no Ceará. Então eu não tenho muito contato com eles. Então eu sempre fui filha única na minha cabeça. E aí quando eu vim para a igreja, eu tive que lidar com muitos irmãos. Não era um irmão só, eram muitos. E aí te dava aquele choque assim, porque eu nunca convivi com tanta gente, falando às vezes, compartilhando os mesmos problemas, compartilhando o mesmo líder, que é a apóstola ou apóstolo, e a mesma coisa era os irmãos juntos numa casa, tendo o mesmo pai e a mesma mãe. E aí para mim foi muito difícil. Até hoje às vezes eu tenho dificuldade assim. Mas por quê? Porque o Espírito Santo vai ajustando a gente para poder aprender a conviver em família, a conviver em comunhão. Amém? Então a gente está aguardando a vinda do Senhor Jesus e Ele está prestes a voltar. Mas a gente precisa estar em comunhão com os irmãos também, porque é com eles que nós vamos subir. Muitas vezes tu pode subir com o teu vizinho e talvez a pessoa que mora contigo talvez não suba. Está amarrado no nome de Jesus, a gente profetiza, né? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas depende muito da outra pessoa, mais da outra pessoa do que da gente só. Então, como é importante a gente dar valor na família da fé. Amém? Amém. Vamos se colocar de pé? Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Eu vou pedir para os irmãos que estão lá atrás, você pode apagar as luzes, por favor. Declaramos, Espírito Santo, a tua presença aqui neste lugar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção, a tua paz, a tua alegria, que não entristece nem causa dores, Senhor. Em nome de Jesus, nós chamamos a tua presença aqui neste lugar. Nós queremos a tua presença. Nós chamamos a tua unção. Espírito Santo, fica à vontade, Senhor, aqui neste lugar. Revela a tua vontade, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, que nesse culto, nessa noite, o Senhor venha falando conosco. De dentro para fora, o Senhor vem nos ministrando, o Senhor vem nos curando, o Senhor vem nos restaurando, Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos cheios da tua presença, cheios da tua palavra, cheios da tua unção, cheios da tua graça, cheios da tua sabedoria, cheios da tua alegria, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos ouvir a tua presença, nós queremos sentir a tua presença e receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Levanta, Espírito Santo, nessa noite a nossa vida, o nosso corpo diante do Senhor, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá força, nos dá saúde, em nome de Jesus, e declaramos os céus abertos sobre este lugar, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, declaramos a alegria do Senhor vindo sobre nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade nesse lugar, Senhor. E o Senhor fale conosco nessa noite. Que sejamos, Deus, totalmente atentos. Estejamos atentos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, porque nós declaramos que o teu é o reino, a glória, o poder para sempre. Em nome de Jesus. E nós cremos na cura do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, Deus, a tua cura sobre nós nesse lugar, Senhor. Jesus, com a tua cura sobre nós. Curando todo o meu ser, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Feche os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Hoje o Senhor vai te curar de dentro para fora. Creio que tu és a vida.
Vem, Deus, declaramos a tua bondade sobre nós. Declaramos que a tua misericórdia nesse dia se renovou para nós. E amanhã se renovará novamente. E a gente tem mais uma chance, Senhor. Tua graça nos dá todos os dias. Eu estou em tuas mãos. Quando me levanto, quero me dedicar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu tô sem mãos, que não vou, na escuridão, tua presença me conforta. Se meu ar, que amigo és, eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és
pode se assentar, querido. Hoje, fala para a pessoa que está do seu lado, hoje Deus vai falar com você. Amém? Então fica atento, fica ligado, porque o Senhor ele vai falar com você. Você não vai sair daqui sem uma resposta. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Salmos. Salmos 23. E nos diz assim o verso 1: o Senhor é meu pastor. E vocês terminam o que ele diz? Nada me faltará. Nada me faltará. Muito bom. Querido, quando a gente lê isso, a gente alegra o nosso coração. Porque ele diz assim: que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Se a gente continuar ali, vai dizer mais coisas. E nosso coração se alegra com tudo isso. Mas a gente tem que parar para entender muitas coisas quando a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo que o Senhor é meu pastor e em ti nada te falta. A gente tem que entender que o nosso maior pastor é Cristo. E nunca vai nos faltar nada em Cristo. Mas eu também tenho que entender que em tudo existe algo, tudo no mundo existe uma lei que Deus estabeleceu, que é universal. Uma lei da colheita e da semeadura. Tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Desde que você acorde, desde que você levantar, só acordar, você já recebe na sua mão uma vasilha, um pote cheio de semente. Você escolhe o que irá fazer com essa semente. Se você irá tratar alguém mal, é uma semente. Se você irá tratar alguém bem, é uma semente. Se você irá cumprir um seu compromisso, é uma semente. Se você não, é outra semente. Em tudo que você fizer, o seu levantar, o seu dormir, são sementes que você vai plantando. Não se engane. Se a gente acha que eu estou plantando sementes, só quando eu coloco, vem aqui, eu dizimo, ou quando eu vou e ajudo alguém. É muito fácil. Quer ver uma coisa? Quando os casados, os solteiros, até os filhos, todos sabem. Se eu trato alguém da minha família mal, aquela pessoa vai virar a cara para mim. Aí a gente fala assim: mas por que você virou a cara para mim? Presta atenção na semente que você plantou com ele. Agora, se você tratar ele bem, mas ele errou, há modos de corrigir e modos de corrigir. Há modos e modos de falar. A Bíblia diz que uma palavra ríspida ou dura, ela causa contenda e briga, mas uma palavra mansa, ela apazigua. A correção, ela pode vir de duas formas: para você trazer a pessoa para ti ou para você empurrar a pessoa de ti. E no mundo de Deus é a mesma coisa. A gente fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não vai te faltar nada, pode ter certeza, porque Ele vai suprir. Mas eu e você precisamos ter a certeza de que a minha semente está sendo boa nessa terra. Porque não adianta a minha semente ser má e eu chegar diante do Senhor e declarar diante de todo mundo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que o Senhor é meu pastor se a minha semente está sendo uma semente má? Como que o Senhor é meu pastor
se eu estou pecando, se eu estou colhendo, se eu estou semeando discórdia dentro da minha casa, se eu estou sonegando imposto, se eu estou querendo passar a perna no meu semelhante, como é que o Senhor é meu pastor? Se eu quero dar um jeitinho em tudo que eu vou fazer, Ele não está sendo o meu pastor. Eu estou sendo o meu pastor. Alguém está sendo o meu pastor, mas Ele não. Porque a Bíblia diz que Ele é justiça, Ele é amor, mas também é justiça. Ele ama, mas também é justo. Ele não quer que a gente deixe alguém prejudicado para nem sair beneficiado. Porque eu digo que eu sou filho de Deus e tenho que beneficiar em tudo. Ele tem os seus meios de te beneficiar. Você não precisa ajudar. A Bíblia diz que Abraão, Deus chegou para Abraão em Gênesis 12, pediu para ele sair da sua casa, da sua parentela, e falou para Abraão que daria um filho. Mas Abraão não soube esperar o tempo de Deus e ouviu a sua mulher, que essa mulher disse assim: olha, eu não posso ter filho, então deita-se com a minha escrava, e através dela cria uma descendência. E a Bíblia diz que Abraão ouviu uma mulher e fez aquilo. Deitou-se com a serva da mulher e teve um filho chamado Ismael. E até hoje é motivo de guerra entre os israelitas e os muçulmanos. Porque um dia um homem tentou dar um jeitinho naquilo que Deus falou que ia fazer. Deus não precisa que eu e você ajudamos Ele a cumprir as suas promessas. Deus precisa que eu e você confiamos nele, que Ele irá cumprir as promessas. Está entendendo? Eu e você queremos ajudar, mas Deus precisa que eu e você confiamos. Cremos, acreditamos. Ele não está falando: olha, eu vou fazer isso na sua vida, e você está: olha, eu vou mudar o quadro da sua família. Ele não quer que você dê o jeitinho, o seu jeitinho de fazer a sua família toda se voltar. Ele quer que você acredita, porque as coisas vão acontecer. O que é acreditar? Acreditar é eu fazer o meu papel em obediência a Cristo. Não é eu sentar no meu sofá ou deitar na minha cama e esperar as coisas descerem do céu, porque a única coisa que desce do céu desse mundo é chuva. Acreditar é eu crer que Deus vai mudar a minha vida, a casa da minha casa, da minha família, e quando meu filho, ou meu marido, ou minha esposa me desapontar, aí eu falo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu falar: Deus vai mudar, Deus vai te visitar. Olha, filho, filha, você errou, fez isso e aquilo. Não é chegar na hora e falar assim: tu é um estúpido, tu é um cavalo, tu é isso, tu é aquilo. Porque eu não estou acreditando. Aí depois eu quero cobrar Deus. A minha vida financeira é igualzinho. Se eu não quero que nada falte, eu preciso crer que Ele não vai deixar nada faltar. E aliás, Ele diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Amém. Ele diz que dele é o ouro, dele é a prata. Ele diz que aonde Ele mora, o chão, onde Ele pisa é de ouro. Ele diz tudo isso. E Ele diz que se a gente obedecer, dizimar, e ofertar, e beneficiar, que é dar os primeiros frutos para Deus, os nossos celeiros irão transbordar, nossos lagares também. Ele abrirá a janela do céu, derramará tanta bênção que não terão de guardar. E por causa das nossas atitudes, Ele repreenderá o devorador. Mas uma atitude que eu falo, eu creio que nada vai me faltar na minha finança, é quando eu pego minha oferta, meu dízimo, eu cumpro aquilo que Ele falou. Não tem como eu falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no momento que eu sou provado, que eu recebo o meu pagamento, é o meu ato de fidelidade, meu ato de amor, meu ato de obediência, eu não dizimo, eu não oferto,
eu não dou os meus primeiros frutos para ele, como que ele vai poder ser o meu pastor se ele já deu uma direção e eu não obedeço? Se quem trabalha com carteira assinada, ou quem é empresário, se você é empresário, dono do seu negócio, empreendedor, você chega para o seu funcionário e fala assim: olha, eu quero que você faça isso, e ele não faz, você perdoa a primeira, a segunda, a terceira, você vai fazer o que com ele? Tchau e benção. E se você é empregado e não faz, você é um funcionário que não se dá para confiar. E não se dá para confiar, não quer dizer que você não é digno de fé. Aí a gente quer cobrar favores, mas a primeira coisa, antes de eu cobrar favores, eu devo examinar como é que eu estou em relação a essas coisas. Eu estou falando isso, mas é para a gente ter noção que a gente faz com Deus a mesma coisa que a gente faz no mundo físico. Não é nada diferente, é a mesma coisa. Se você é um bom funcionário, se você é um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, se você é um bom empreendedor, pode ter certeza que quando você estiver diante de Deus, suas coisas também vão ser certas. Porque a Bíblia diz assim: como é que eu vou falar que eu amo a Deus se eu não consigo amar a pessoa que eu vejo? Como é que eu vou dizer eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão que eu consigo ver e tocar? A Bíblia diz que isso é impossível de acontecer. Não tem como eu falar eu amo a Deus se eu não amo quem está do meu lado. Então não tem como eu falar eu obedeço a Deus se eu não consigo me submeter a certos comandos que são estabelecidos aqui na terra. Então, se eu e você queremos não ter falta de nada, eu e você também precisamos acreditar em obediência. Porque a fé nunca foi uma fé morta. A nossa fé é uma fé viva. A minha fé não pode ser morta. Eu não posso ouvir falar de um Deus e esperar sentado, esperar deitado, esperar que as coisas vão acontecer. Não, a minha fé é uma fé viva, cheia de obras. Deus falou, eu vou ser o primeiro a me movimentar em fé e acreditar naquilo que Ele diz, não negar aquilo que Ele disse e não fazer atitudes erradas e obedecer. Então, se eu e você queremos entrar numa nova esfera, eu acredito que eu quero, não sei vocês querem entrar numa nova esfera, num novo nível, num novo lugar em Deus, num novo acesso de prosperidade? Amém. Vocês querem entrar num lugar onde você jamais entrou em Deus? Amém. É o desejo do seu coração? Amém. Então, para a gente entrar em novos lugares em Deus, em novos lugares que Deus nos revela de prosperidade, de graça, de milagres maiores, a gente também precisa aumentar o nível da nossa entrega, da nossa obediência. Porque não tem como Ele puxar a gente para águas que batem no joelho, ou na cintura, ou no peito, ou que cobre, se a gente não consegue lidar com as águas do tornozelo. Que a Bíblia diz que Ele puxou o profeta primeiro pela água que dava no tornozelo. Ezequiel 47, eu acho. Ezequiel 47. Pegou o profeta e puxou em águas que davam no tornozelo. Mas o profeta só foi para a água que dava no joelho quando o profeta conseguiu lidar com as águas do tornozelo. Porque se o profeta passasse no tornozelo, não ia para o joelho. Deus nunca vai te levar a um lugar onde você não está pronto para viver. Deus não é irresponsável. Ele é responsável. Então, se você ainda se sente parado, estagnado, não pode ter certeza. Isso não está em Deus. Está nas nossas atitudes. Que precisa mudar. Em ato de fé e obediência. Então, eu preciso, a primeira coisa eu volto a bater, é mudar o meu comportamento e mudar a minha atitude e minhas palavras. E nesse momento, se você não é dizimista, não é ofertante, comece a ser. O tempo passado já se foi, hoje é um novo tempo, uma nova experiência, um novo momento de você
você mudar a sua vida. É um momento da sua história ser diferente. E eu convido você, se você fala assim, eu não acredito, eu convido você, faça um voto, dizima uma vez, oferte uma vez, para ver se sua vida não vai mudar a partir daquele momento. Escreve num livro, no caderno, na sua agenda, na sua Bíblia, onde você for. Meu primeiro dízimo, minha primeira oferta, hoje é dia 4 de 6 de 2025, está aqui. Espera um mês para você ver se a sua história não mudou em um mês. Eu tenho certeza. Então, nesse momento, eu convido você a separar seus dízimos. Seu dízimo, sua oferta, e trazer o altar. Pode trazer o altar. Para a presença de cada dízimo, cada oferta, aqui semeada, e declaramos ela santa, porque a tua palavra diz que o altar santifica as ofertas. No nome de Jesus, meu Pai, que dá o ato de fé e obediência do meu irmão, da minha irmã. E aqui, meu Pai, está, meu Pai, uma semente que irá brotar, irá mudar a vida de cada um, meu Pai. Que essa semente, que a tua palavra diz que o teu reino, do nosso interior tem um rio. Então que essa semente seja plantada em um rio profético, aonde o profeta entrou em águas profundas. Que essa semente seja plantada ali, dê frutos, que essas folhas jamais sequem ou murchem. E os frutos deem tempo e fora de tempo, para a glória do teu nome. Que a história de cada irmão, cada irmã aqui seja transformado em divisor de água a partir de hoje, do dia 4 de 6 de 2025. Seja uma mudança extraordinária, sobrenatural. Pai, uma abundância de vida, de uma forma grandiosa. Glorifica o teu nome e consagramos a ti essas sementes. Repreendemos toda ação de demônios que atuam na finança, que atua trazendo escassez, misérias, que atua, meu Pai, trancando portas, trancando, meu Pai, trancando caminhos, que caminhos seja aberto, que porta seja aberta, abra a janela dos céus e derrama da sua bênção. Que entramos no novo tempo para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, aplauda o Senhor, recebendo a obreira que ama. Olha, irmão, eu acho que pode vir, irmã, pode vir, mas eu acho que essas palmas ficam para mim, né? Você não acha? Amém. Querido, dê o melhor para o Senhor. Glória a Deus. Estenda essa mão para cá, vamos orar pela Evangelho. Pai, apresentamos a irmã Diana diante do Senhor. E o Senhor nos ela de uma forma extraordinária, como o Senhor deseja, meu Pai, essa noite. Que os céus, através dela, nos visite, que a palavra nos liberte, que a palavra nos transforme e nos alinhe. Pai, oramos, meu Pai, que tudo que é do Senhor manifeste essa noite sobre nós, e tudo que é dele, meu Pai, diminua para que o Senhor apareça. Pai, que o Senhor dê ativa e devida voz profética, devida, meu Pai, a autoridade profética sobre ela, que ela flua e flua no seu rio, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo bem com você, Lisa? Amém? Amém. Então, hoje vai ter bênção para
para vocês. Glória a Deus. Muita bênção em nome de Jesus. Amém. Vai ter bênção para mim e para toda a igreja. Amém. Porque olha, eu estava falando para a pastora Gabi, eu fiquei pronta às 7 horas da noite, fui pedir um aplicativo, e o aplicativo atrasou, e eu falei, meu Deus, eu falei, já está na hora de eu estar lá, quase, queria estar mais cedo para estar orando, né? E atrasou, irmãos, olha que luta. Então, Deus tem bênção para nós essa noite. Amém. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E em nome de Jesus, que Deus possa falar conosco nessa noite. Então, o tema da minha palavra nessa noite é obedecendo os princípios bíblicos para colher bênçãos. Amém. Vocês entenderam? Obedecendo os princípios bíblicos para colher bênção. Amém. O pastor Alex pregou quase toda a minha palavra. Vocês entenderam? Amém. Então ele começou a pregar e daí eu vi como o Espírito Santo ele começa a falar já desde o começo, né? É tão bom, né? Quando Deus tá falando desde que a gente chegou aqui, né? Então, obedecendo os princípios bíblicos para colher bênção. Faz dias já que Deus começou a falar sobre isso comigo, sobre os princípios bíblicos. O que são princípios bíblicos? São as leis, né, que o Senhor deu lá nos 10 mandamentos. Ele deu leis para nós cumprir, princípios, mandamentos para nós obedecer a Ele. Mas toda a palavra do Senhor são mandamentos, né, são princípios. E eu queria falar com os irmãos que tinha uma época da minha vida que eu estava congregando e eu não saía do lugar, sabe, naquela igreja. Eu ia tudo certinho, eu ia todo culto, buscava a Deus, mas eu não saía do lugar e o líder não estava me ensinando, né? E eu ia tudo certinho, ia nos cultos, orava, buscava, mas não... Parece que estava minha vida estagnada, entende? E daí eu passei a ter outro líder, e aí eu comecei a aprender sobre o que é princípio bíblico, né, irmãos? Então é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Aprender que nós temos que obedecer a palavra do Senhor, aprender as ordens que Ele dá para nós termos uma vida abençoada, Amém. ter uma vida próspera. Amém? Mas não estou falando ter uma vida próspera, abençoada, nós não estamos só se referindo a dinheiro, porque a tendência é a pensar que a gente ter uma vida próspera, abençoada é só dinheiro. Não é isso. Ter uma vida próspera é ter uma família abençoada, ter um trabalho, ter saúde, né? Ter a salvação, ter alegria, porque tem gente que tem dinheiro, tem uma vida, né, cheia de dinheiro, mas não tem paz, não tem saúde, não tem alegria. Então, o que nós estamos falando de ter uma vida abençoada não é só se referindo a dinheiro, né, irmãos? Vocês me entendem? Amém. Eu, pelo menos, concordo com isso, né? Eu falo que a vida abençoada as pessoas confundem que é só dinheiro, né? Não é isso. A vida abençoada é muita coisa. É a graça do Senhor todos os dias sobre as nossas vidas, né? É verdade. Então eu vou estar lendo Êxodo 20. Amém? Êxodo 20. Amém? Os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem me servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daquele que me odeia. E faço benevolências a milhares dos que me amam, e guardo meus mandamentos. Não usas o nome do Senhor teu
teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que usar o seu nome. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás do teu trabalho. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro de tuas portas, porque o Senhor criou o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, durante 6 dias, mas descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teu servo, nem tua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma de teu próximo. Então, que são os 10 mandamentos que o Senhor estava falando, dando para Moisés naquele tempo, que Deus está falando do sábado. Mas o sábado é o dia do descanso, né? Então, hoje nós não guardamos o sábado, mas Deus está falando que era o dia de descansar ali, né, irmãos? Então, os princípios bíblicos em Êxodo 20, os 10 mandamentos que Deus estava dando para nós, dos mandamentos, né? Então, daí, Deus, Deuteronômio 28, Deus está falando das maldições e das bênçãos, né? Que ali, em Deuteronômio 28, Deus fala sobre as bênçãos e a maldição. Se me obedecer meus mandamentos, todas as bênçãos do Senhor te acompanharão, né? Mas se não obedecer, virá sobre ti todas as maldições, né? Então, aqui é uma ordem do Senhor para que nós venhamos a obedecer os mandamentos, né? E para que não venha. Em Mateus 24, 35, Jesus falou para os seus discípulos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, Jesus está falando, tudo que está aqui não passará, né? Tudo vai se acabar. Ele estava falando com os discípulos sobre aquele templo que ia ser derrubado, mas ele falou para eles: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Amém. Então, Mateus 5, 23 ou 24, daí ele está falando se tiver alguma coisa contra seu irmão, vai e pede perdão antes de ofertar, né? Que o pastor Alex estava falando, porque é um princípio aqui, nessa palavra. Não adianta a gente pagar de bom crente, pagar de ofertante, dizimista, mas está no nosso coração todo errado, né? Está ali intrigado com o irmão, um parente, um irmão da igreja, um vizinho. Então aqui Jesus ele nos orienta. Ninguém engana Jesus, né? Ele diz: se tiver alguma coisa com o teu irmão, vai, se arrepende e peça perdão antes de ofertar, porque não adianta ir ali ofertar, estava com o coração endurecido, mágoas, bravo, né? Então aqui é um princípio que Jesus passa para nós, né? Que nós devemos estar bem com todos, com a palavra dele, para que, claro que ofertar, como o pastor falou ali, é bíblico, mas não adianta nada se a gente não estiver tudo bem. Nós não enganamos o Espírito Santo, né? Amém? Amém. Então é isso. Mateus 5,17, Jesus disse: vim cumprir a lei, né? Então, ele veio cumprir a lei. Então, tudo que está escrito ali, mas ele veio cumprir a lei, né? Morrendo na cruz do Calvário, né? Ali cumpriu-se todos os mandamentos. Ele cumpriu toda a lei, porque ele morreu por nós. Morreu naquela cruz para que o amor, o mandamento maior fosse o amor, né? O amor maior
que Jesus cumpriu tudo ali na cruz do Calvário. Então, ele veio cumprir toda a lei para nossas vidas. Então, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, né? Mas um princípio que nós temos que ter: orar sem cessar, para que nós venhamos obter uma vida de sucesso, é a oração. Buscar em Deus, orar sem cessar. Então, que nós possamos estar orando e buscando o Senhor todos os dias. Todos os dias. É o que nós estamos fazendo aqui, cumprindo um princípio bíblico, cumprindo o que o Senhor falou com nós na palavra dele, né? Orar sem cessar. Amém? Amém. Mateus, deixa eu ler aqui Mateus 22, 30. Mateus 22, 34 a 40. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, fez-lhe esta pergunta, para prová-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o primeiro grande mandamento. O segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, aqui que o Senhor fala, o grande princípio, o grande mandamento: amará a Deus, né? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. Então, amarás a Deus de todo o coração, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui é um grande princípio, um grande mandamento. Será que nós estamos amando a Deus de todo o nosso coração? Será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Então, é um dos princípios que Deus fala, o maior princípio, o maior mandamento é o amor, né? Porque se não fosse o amor, ele não teria morrido lá naquela cruz por nós. Então, nós devemos amar a Deus em nome de Jesus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos. Então, será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Amém? Então, é um mandamento maravilhoso, né? Porque aqui Jesus, ele é o maior, né? É o maior mandamento, é o amor. Ele morreu por nós. Morreu para que nós estivéssemos aqui hoje. Tivesse tudo aqui nessa palavra, né? Se cumprindo nas nossas vidas. Tivesse libertação. Tivesse a cura. Tudo por amor ele morreu por nós. Então, o máximo que nós podemos fazer é amar ele de todo o nosso coração. Porque ele fez tudo, deu tudo por nós, né? Ele renunciou tudo por nós e morreu naquela cruz sem desistir. Por isso que nós não podemos desistir, né? Então, que nós possamos cumprir esse princípio, amar a Deus de todo o nosso coração, sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo. Porque se nós amarmos o nosso próximo, né, nós podemos fazer tudo por ele, né? Nós não precisamos ir contra ele, não podemos viver em fofoca, viver falando mal do nosso irmão, do nosso parente. Mas se nós tivermos o mandamento do Senhor maior, nós o amamos, nós compreendemos, nós trazemos ele para o Senhor, nós perdoamos
como está dizendo a palavra aqui, né? Amém? Amém. Dá um glória a Deus, irmãos. Glória a Dá um Deus. glória a Deus. Dá um aleluia para Deus. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, para dar um glória a Deus e um aleluia para Ele. Amém. Porque ele morreu por nós e ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus, né? Então, quebrando os princípios, né? O que nós obtemos quebrando a palavra do Senhor? Nós só trazemos maldição para nossas vidas, né, irmão? O que aconteceu lá no jardim, lá que a Eva e o Adão desobedeceram, quebraram o princípio? Deus deu uma ordem para eles, eles foram lá e desobedeceram, né? Comeram a árvore do bem e do mal, e assim, né, veio maldição sobre toda a terra, sobre nós, porque desobedeceram e quebraram o princípio, né? Então, nós podemos guardar os princípios, guardar a palavra do Senhor. Então, Sansão, ele desobedeceu, foi desobedecendo, ele nasceu para resgatar o povo, né? O povo de Israel. E assim ele foi desobedecendo, quebrou princípios e morreu lá e tudo se perdeu porque ele desobedeceu, né? Ali foi entrando no pecado, desobedecendo os princípios, assim ele se perdeu ali e acabou nada, né? Para libertar o povo dos filisteus e acabou tudo em nada, né? Amém? Amém. Então, mas que nós vemos também o José, né? Ele foi obediente aos princípios do Senhor e se tornou um governador, né? Se tornou um governador do Egito, obedecendo os princípios do Senhor, né? Então, e Daniel também, né? Foi um homem que obedeceu os princípios do Senhor e também foi um homem sucedido, né? E assim nós possamos guardar a palavra do Senhor e cumprir os princípios, né? Então, princípio de plantar, né, irmãos? O dinheiro que nós plantamos, né, ofertamos na casa do Senhor, ela vai retornar em bênção para nossas vidas, como o pastor Alex estava falando ali, né? Então, nós possamos plantar na família, né? Plantar amor, plantar a palavra do Senhor e teremos uma família abençoada, né? E a igreja abençoada, casamentos abençoados, se assim nós cumprir os mandamentos, cumprir, né, ao amor do Senhor Jesus, né? Então, Amém. que nós possamos cumprir a palavra do Senhor, cumprir os princípios desse, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, o que eu posso dizer que Jesus fala assim, ó, ali em Mateus 24, tudo passará, mas a minha palavra não passará. Então, que nós possamos obedecer aos princípios do Senhor nessa noite, entender que nós, obedecendo a palavra, nós só vamos receber bênção, né? Amém? Amém. E o mandamento maior é amar a Jesus, nos amou e deu sua vida por nós. Então, que nós possamos obedecer aos princípios do Senhor. Toda essa palavra aqui, irmãos, toda essa palavra aqui são princípios do Senhor para nossas vidas. Amém. Tudo aqui, todas as promessas do Senhor, ela vai vir sobre as nossas vidas se nós obedecermos. Todas as bênçãos vai vir sobre as nossas vidas se nós obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser um povo que obedeça a palavra do Senhor, Jesus. Que nós possamos ser uma igreja que obedeça a palavra do Senhor. Que nós possamos ser um povo que adore o Senhor. Que nós possamos ser um povo que busque ao Senhor e cumpra a palavra dele. Que nós possamos ser uma igreja que possamos se levantar em amor e declarar a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus, que nós possamos cumprir lá na nossa casa os princípios bíblicos, né? Levar o amor, levar a salvação
nós possamos cumprir o princípio aqui da oração, de estar lá na nossa casa, né? Ou cumprindo a oração, cumprindo os princípios do amor, do amar a Deus, né? E levando o evangelismo, levando a salvação, cumprindo esses princípios da palavra do Senhor, em nome de Jesus, né? Que nós possamos obedecer e ler a cada dia, cada coisa, cada palavra que tem aqui, mas se colocar em obediência, entender cada palavrinha que está escrito aqui. Mas o Senhor falou assim, o Senhor falou assim, eu vou cumprir isso aqui, porque o Senhor está falando aqui que Ele vai derramar bênção sobre a minha vida se eu obedecer. Que nós possamos ser um povo, irmãos, que possamos dizer, eu amo o Senhor. Que nós possamos ser uma igreja diferente, que nós possamos se levantar em amor e em graça, em nome de Jesus, e levar a graça do Senhor para nossas casas, para nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor venha se cumprir sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos ser obedientes a cada dia, que nós possamos honrar, como diz aqui, honrar o pai e mãe. Que nós possamos honrar o pai e a mãe, né? Os mandamentos estão ficando para trás, não é verdade? Nós não estamos honrando. Por que a igreja, por que o povo não está abençoado? Ali afora a gente só vê desgraça na TV, só vê tristeza, porque não estão cumprindo os princípios bíblicos. Nós não estamos cumprindo o princípio bíblico. Nós não estamos honrando nosso pai, não estamos honrando nossa mãe, né? A gente aprende ali, aprendeu na igreja, na escola. Meu Deus, antigamente eu chegava, pai, benção, mãe, benção, pai. Hoje em dia não é dessa forma, né? Desculpa eu pegar pesado, mas chega, velho, velha, né? Não é assim que o Senhor está falando na palavra dele. Honrar o pai e a mãe. Honrar, né? Então que nós possamos entender esse mandamento ali. Entender quem é o nosso Deus. Entender que o nosso Deus ali não é um Deus morto, não é verdade? Entender aqui que ele fala, eu sou um Deus, não sou um Deus de ferro que você faz. Nosso Deus é um Deus poderoso, irmãos. Nosso Deus é um Deus vivo. Irmãos, quem não me conhece aqui, a primeira vez que Deus falou comigo foi no centro de Macumba. Ele vai onde ele precisa resgatar uma alma. Eu fui ensinada a crer em Deus, mas ele estava bem longe de mim. Era um Deus que só conhecia. Eu conhecia a história de Deus, mas depois eu vim conhecer o Deus da história. E eu estava perdida. Eu estava doente nesse mundo, não conhecia a verdade dessa palavra. Mas eu fui buscar em lugares errados, porque eu queria uma solução, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha saúde. Eu fui buscar em lugares errados, mas eu tinha sido ensinada que Deus existia. E lá dentro, eu sentada, falei, Senhor, será que eu estou... Deus, eu falei, né, que não conhecia a palavra. Falei, Deus, será que eu estou fazendo certo estando aqui nesse lugar? Veio uma voz suave sobre mim e falou, não, você não está fazendo certo. Então, a primeira vez que Deus falou comigo foi no centro de Macumba. E daquele dia, nunca mais eu pisei meus pés lá. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a conhecer a palavra dele. Isso faz mais de 20 anos. Eu conheci o Senhor. E eu posso garantir para vocês que eu era uma escrava. Não que eu nunca usei droga, essas coisas não. Mas a alma da gente fica escravo. Não é verdade? E ali eu fui conhecendo a palavra, Deus foi me libertando, conhecendo os princípios do Senhor, ia no culto e fazia, ia e aprendia cada dia. E o Senhor Jesus foi me libertando de uma escravidão. Deus me trouxe a luz, Eu não dormia, eu tinha insônia, é horrível. Eu ficava uma vez eu fiquei uma semana sem dormir. Daí tinha espírito de adivinhação, aí eu começava a adivinhar as coisas dos outros, né? Daí começou a pipocar, né? Porque aí você começa a ver as coisas ruins, né? Então, Deus é maravilhoso.
poderoso, e aí Deus foi me libertando. Eu trabalhava de empregada, assim, funcionária, em produção, chegava em casa, às vezes eu não dormia tão cansada. E daí eu ia lá buscar, fazia as coisas, eu quero emprego. Os demônios davam para mim, mas daí eles cobravam, né? Eles queriam de volta, daí você tinha aquele espírito de medo sobre você. Eu não sei porque eu estou contando isso, mas Deus sabe o porquê, né? E ali o demônio vinha, né? Deixava eu dormir, e daí assim eu fui lá, ia buscar para arrumar emprego. Eles davam, mas eles tinham que cobrar, né, de você. E depois disso, eu vim para o Senhor, foi transformando. Eu me tornei uma empresária. Glória a Deus. Me tornei uma diaconisa na casa do Senhor. Glória a Deus. Logo do começo, Deus me deu dons. Deus me deu dons de revelação, tinha espírito de adivinhação. Deus me deu dons de revelação, né? Então, Deus trabalhou poderosamente na minha vida. E hoje, né, muitos anos se passaram trabalhando na igreja. Hoje eu estou aqui nessa igreja abençoada. Estou nessa igreja milagre abençoada. E salvação da minha família, irmãos. Eu me batizei escondida, porque minha mãe não queria que eu me batizasse, porque ela disse que eu ia mudar de religião. Eu ficava quieta, né? E eu me batizei escondida. Hoje, eu tenho 8 irmãos vivos, quase todos estão batizados já. Glória a Deus. Então, você que está aqui, né? Não sei se tem alguém aqui ou está em casa, que está buscando pela família, não desanime. Para quem se batizou escondido, hoje toda a família é cristão, todos conhecem a palavra do Senhor, os corações, toda a minha geração está sendo salva, porque um dia eu conheci esse Deus que nós estamos aqui buscando. Amém. Então, o que eu queria dizer para vocês, irmãos, vamos cumprir os princípios bíblicos, vamos buscar e entender a palavra, buscar e cumprir. Com certeza você vai ser abençoado. Com certeza você vai ter as bênçãos do Senhor sobre você. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Amém. Porque não adianta, né? Deus revelar sobre nossas vidas. Amém. Glória a Deus, é uma bênção a revelação. Deus fala, Ele revela assim quando os filhos dele precisam. Mas o mais importante é nós cumprir a palavra. Vir na casa do Senhor, ir para casa e cumprir os mandamentos dele. Você não precisa se preocupar. Não precisa ficar tão preocupado. Porque você cumprindo a palavra do Senhor, você vai estar lá no teu trabalho, lá na tua casa, e as bênçãos do Senhor vai acompanhar você. As bênçãos do Senhor vai acompanhar você, vai me acompanhar, em nome de Jesus. Se nós cumprirmos a palavra aqui, podemos ficar sossegados. Eu posso garantir, porque eu vivi isso. Eu vivi uma época assim que eu era bem de boa, assim, sabe? Eu no culto, buscava, aprendia a palavra. Não que eu não esteja, né, irmão? Eu estou bem de boa. Mas, assim, eu cumpria ali, ficava bem de boa, porque eu sabia que eu estava bem corretinha ali, estava obedecendo. Claro que a gente tem defeitos, né? Mas não pode vir na igreja. Eu achava que eu ia na igreja e eu não queria me batizar. Logo de cara, porque eu pensei, meu Deus, eu vou virar um extraterrestre. Eu achava que eu não podia mais ver TV, não podia mais nada a ver, né? Depois tu vai conhecer. Eu custei um pouquinho me batizar, porque eu disse, meu Deus, acho que eu vou virar um extraterrestre. Não vou. Depois a gente vai descobrir que ser crente é bom, né? Crer no Senhor é tão maravilhoso. Daí tinha um irmão, meu Deus, mas me ligava. Ai, Jesus, tu não vai ficar feia, né? Tu vai poder pintar teu cabelo. Aí eu disse, claro que sim, tu tá pintando hoje. Então, a gente, quando vem do Senhor, a gente tem umas coisas assim, né? E eu, para falar para vocês, irmãos, eu juro que eu pensei que eu ia virar um extraterrestre, por isso que eu gostei de batizar. Mas depois eu comecei a entender que não tinha nada a ver, né? Hoje eu vou poder assistir uma TV de vez em quando, não sempre, né? Ficar fanático de TV, mas
ser crente, ser de Jesus é ser feliz, é ser alegre. Olá, ser crente é ser feliz, é cheio de vida. Se você que não está aqui, ou está em casa, não tem vida, meu querido, dobra teu joelho, cumpre a palavra do Senhor de oração, e você vai ver a transformação na tua vida. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus morto, não é um Deus de brincadeira. Uma vez, irmãos, eu atendi um rapaz que estava pedindo oração, e eu falei, olha, eu tenho a Bíblia, eu tenho em casa ainda essa Thompson. Eu falei, ó, se você obedecer a Deus, hoje eu vou orar para você. Se você obedecer o que Deus está falando, aceitar o Senhor e começar a buscar Ele, cumprir a palavra dele, se Deus não cumprir, eu rasgo a minha Bíblia. Eu tenho ela hoje ainda, irmãos, em casa. A Thompson, eu mostro para vocês. Porque não precisou, porque Deus cumpre o que Ele fala. Se você realmente se colocar na posição e buscar Ele, Ele cumpre. Ele é um Deus de justiça, não é um Deus morto, não. Nós temos que se levantar como igreja, como família e começar a buscar esse Deus, adorar Ele, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus vivo, um Deus de alegria, sabe? Tem muitas pessoas aí fora que estão ali com depressão, com tristeza, estão perdidos nessa vida, buscando tantas coisas. Os pais não têm mais autoridade, os filhos não amam mais os pais. Não, meu filho, você vai obedecer, a palavra está aqui. Nós precisamos se posicionar, senão nós vamos ficar para trás, porque a Bíblia, né, fala para a gente cumprir os princípios bíblicos, né? Então, as pessoas ali fora estão perdidas. Por quê, meu querido? Porque estão esquecendo da palavra do Senhor, estão esquecendo de honrar o Deus Criador que criou o céu e da terra. O ser humano está se achando, se acha o bambambam, mas só que está perdido. Na hora que eu estava ferrada lá, quem que eu fui buscar ajuda? Que eu estava deprimida e doente, foi buscar esse aqui maravilhoso, né? Que nós possamos entender, porque um dia alguém orou por mim, orou por você, que nós possamos se levantar e buscar e orar pelos nossos amados irmãos que estão ali fora, perdidos, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então é isso, irmãos, que nós possamos cumprir os mandamentos do Senhor, né? Que nós possamos orar cada dia, buscar Ele. E que eu quero dizer nessa noite para você, vamos pedir ao Senhor perdão, né? Se nós não temos cumprido, essa palavra ela inclui para mim. Se nós não temos cumprido os princípios do Senhor, amar Ele de todo o nosso coração, amar o nosso próximo. Quero falar, é fácil, né? Mas cumprir a palavra do Senhor é difícil, né? Não é fácil, mas que nós possamos se esforçar a cada dia e amar, irmãos. O que vai vencer o amor, porque Ele morreu por nós. Ele morreu naquela cruz e nos amou. E nós, seguindo o exemplo dele, queremos ser o discípulo do Senhor Jesus. Nós vamos amar o nosso próximo. Né, Célia? A Célia é uma mulher que ama. Amém. Faz tempo, né, Célia, que você tem uma célula, tudo busca ali, né? E é tão gostoso, né, você poder falar da palavra do Senhor. Meu Deus, quando tem uma pessoa que está precisando de uma palavra, irmãos. Meu Deus. Ai, tinha uma família que é parente, assim, sabe, irmãos? E houve morte e os filhos ficaram ali sem a mãe. E ali, quando vai pessoas que não conhecem o Senhor, né, não levam bom conselho. Uma pessoa está de luto ali, não leva bom conselho quem conhece essa palavra aqui. Se a gente for ver na carne, né, como diz o Tiago, a língua anda destruindo muitas pessoas, muitas famílias, né? Que nós possamos buscar essa palavra para levar a verdadeira e apagar os fogos que tem por aí, porque olha, é muito fogo. Amém? Amém. Então, quero dizer para os irmãos que se tiver alguém triste aqui, desanimado, não fique.
Não fique, Deus vai te curar, vai te levantar. Deus é o Deus do impossível. Como eu falei, eu era doente, eu era enferma, quando cheguei diante do Senhor. Eu tinha até problema no coração, o Senhor me curou. Muitos milagres, irmãos, Deus fez na minha família nesses anos. De cura de câncer. Então, esse Deus que nós estamos servindo, esse Deus que é poderoso, mas nós devemos buscar Ele com amor. Ele é um Deus que vem e cura, Ele liberta, nos fortalece, nos enche de vida para prosseguir no nosso trabalho, em nome de Jesus, na nossa casa, na nossa família, nos nossos estudos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, que nós possamos estar cumprindo esse princípio do Senhor. Hein? Colher, né? Colher de volta aqui, irmãos. Os princípios. Obedecendo os princípios bíblicos para colher bênçãos. Então, se nós vamos obedecer, nós vamos colher. Em nome de Jesus, que seja rapidinho. Que seja rapidinho, nós vamos colher essas bênçãos. Amém. Amém? Então, eu queria fazer 2 orações. Né? Vocês coloquem em pé. Amém? Amém. Depois o pastor Alex vai complementar a palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Senhor, entrar na Tua Santa Presença mais uma vez, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, Senhor, a Ti, Pai, se nós não temos cumprido, Senhor, os Teus princípios, obedecido os Teus mandamentos, honrado, Senhor, a Tua presença, Pai. Nós queremos pedir perdão nesse momento, Senhor Deus, se nós temos desobedecido a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te adoramos, Pai, e te bendizemos nessa noite. Em nome de Jesus. Você já foi perdoado pelo Senhor. Se você quer, nessa noite, um milagre do Senhor, venha colher. Se você já vai obedecer aos princípios, já está obedecendo, vem aqui na frente. Se você está precisando de um milagre, está precisando de um toque do Senhor, está precisando ser cheio do Espírito Santo, vem aqui que nós vamos orar para ti. Nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. És bem-vindo, Espírito Santo, mais uma vez, Senhor. Fica à vontade, Senhor, no nosso meio, Deus. Fica à vontade, Senhor. Já começa a derramar, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre cada filho teu aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Derrama, oh Deus, faz o impossível, Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, agora, que tem o impossível, Senhor Deus, visita agora, Senhor. Oh Deus, o impossível, visita, Senhor, agora não, Senhor. Oh Deus, o impossível. É bem-vindo aqui, Senhor, nessa noite. Deus, o impossível. Vai curando, Deus. Oh Deus, o impossível. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Espírito Santo. Agora vai enchendo cada um, Senhor, que aqui chegou nessa noite, Deus. Veio cheio da tua presença e seja mais cheio, Senhor. Oh, derrama, Senhor, a unção, Senhor, de cura agora. Derrama a unção de cura, Senhor. Derrama, Senhor, a unção de restauração, Pai. Derrama, Senhor Jesus. Derrama, Senhor, mais e mais da tua graça, Pai, sobre cada um, Senhor Jesus. Derrama, Senhor. Oh, Deus, é possível, Senhor. Vem, Pai. Vem, Senhor. Vem com o Senhor. Vem com o Senhor. Pai.
dá Em nome de Jesus. que o Senhor O possa, Espírito Pai, Santo vem sobre o teu filho, Senhor. em nome de Jesus, abrir portas que estão fechadas Mas tu és e um ela Deus venha, que meu Pai, cura. no nome de Jesus. Oh Deus, tu és um Deus que cura, Jesus. Tu és um Deus que liberta. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vem sobre ele, Senhor. Sobre a casa dele, Senhor. Toda incerteza, meu Pai, porque, meu Pai, o Senhor é o Deus, meu Pai, que ouviu cada oração dela. O Senhor tem ouvido, Senhor, meu Pai, nossa, meu Pai, a autoridade do nome de Jesus, levando agora todo mundo de guerra, espiritual, para estar passeando relações humanas, relações de certeza também, relação, meu Pai, ao ministério do Senhor preparado para ela. Parado que vai para os dias, Senhor. Transforma para ela, meu Pai. Tranca agora toda parte do diabo, Senhor. Cada um vai ter. Senhor, salva as orações. Ama ela. Senhor, olha para ela. Senhor, te olha. Senhor, te ama e seu nome está gravado na palma da dele. Eu te digo os destinos, os sonhos do povo para você, para a sua casa. Seja quebrada no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Oh, coloca o Senhor em condição, calma, de bênção, de amor, Senhor, sobre a vida dele, Pai, sobre a casa dele. Está quebrada no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Convide mais 1, 2, 3. Arrasta o vizinho, segura o vizinho pelo braço, traz arrastado. Vamos, não dá nem opção de falar, não, traz. E vai ser coisas grandes que o Senhor vai fazer domingo aqui. Amém. Como fez hoje, vai fazer domingo muito mais. Amém. Cria essa expectativa já no seu coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, encerrar o culto. Feche seus olhos, Pai, agradecendo ao Senhor por mais um culto, por mais um momento de adoração ao Senhor. E pedimos, meu Pai, que o Senhor nos leve, meu Pai, a meditar todos os dias nessa palavra, que ela seja gravada em nosso coração. Que ela vai nos incomodando a todo momento para a gente cumprir princípios, para a gente obedecer e viver, meu Pai, uma vida em abundância como o Senhor nos prometeu, mas meia princípios. Oramos, meu Deus, que esse final de semana que estamos adentrando seja de vitória, conquista, bênçãos, prosperidade e paz.
Que a nossa casa seja uma casa repleta de bênção e saúde. Amém. Seja uma casa repleta de vida. Seja uma casa repleta da tua presença. Que ao entrar na nossa casa nós possamos ser um agente de mudança, um agente de vida. No nome de Jesus, oramos, agradecemos ao Senhor, nos leve segurança para casa. No nome de Jesus, amém. Amém.